Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Sejam bem-vindos a mais um encontro, um momento com Jesus. E hoje nosso tema, ele é bastante interessante. São as reuniões cristãs. Nosso Mestre Jesus, quando ressurgiu dentre nós, quando naquele tempo, junto dos apóstolos, ele se apresenta em espírito para os apóstolos. Então Cristo, ele nos prova uma coisa, que a vida continua. Nos prova a vida após a morte. E o nosso encontro de hoje tem tudo a ver com a vida após a morte. Com os espíritos, nossos amigos e amigas espirituais que nos acompanham. Reuniões cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, a primeira da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Vamos ver o que o Emmanuel tem a nos dizer sobre esses ensinamentos. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminadamente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao seu encontro dos discípulos saudosos. Meus amigos, então Emmanuel está nos dizendo que naquele momento em que Jesus se apresenta aos apóstolos que estavam momentaneamente correndo dos judeus que os perseguiam, em forma de espírito, claro, porque Jesus já tinha desencarnado, ele ressignifica a nossa vida humana. Mais uma vez, Jesus nos ensina, através daquele ato, que a nossa vida é uma vida superior. Ela não é uma vida apenas feita das nossas matérias, das coisas que nós prezamos nesse mundo como fundamentais. Ela é uma vida que se estende depois desta vida. Depois da morte do nosso corpo de carne, o nosso espírito se emana, ele sai do nosso corpo. Lembremos que nós somos um ser espiritual e Jesus prova isto. Então vem a doutrina espírita e nos prova a existência do nosso espírito, do mundo espiritual, evidenciado por Cristo e por Emmanuel aqui agora, e do nosso corpo, que ele possui 3 princípios básicos de constituição. O nosso corpo grosseiro, que é este corpo que nós estamos usufruindo, abaixo a camada do perispírito, que é um corpo gasoso, que se irradia no nosso corpo espiritual, do nosso corpo carnal, e o nosso espírito, que é a forma inteligente da nossa manifestação. Continuando, cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anivelavam com o vinho divino. Eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. Então, meus amigos, durante muitos séculos, nós presidimos a não existência do mundo espiritual. Isso também teve um propósito,
como todas as coisas na obra do Pai, que é Deus, tem um propósito. Que nós ainda não estávamos com a nossa cabeça, com o nosso juízo, digamos assim, maduro para receber essas informações. E até hoje ainda nós continuamos lutando contra isto, mesmo com as evidências e todos os acontecimentos em volta da existência dos espíritos. Que somos nós mesmos, depois de mortos. Então, digando assim, nós somos espíritos que depois de mortos conservamos a nossa natureza. Se nós formos pessoas ruins, também no mundo espiritual não seremos diferentes e nos uniremos com a falange de irmãos e irmãs que também são pessoas ruins. Pessoas boas, também vamos nos unir com nossos irmãos que são pessoas boas. Por isso, meus amigos, nós somos um ser único, um ser que tem características únicas de um ser espiritual, de um ser que é além do nosso corpo. E isso Jesus deixa muito claro para nós, e Emmanuel agora vem nos ensinar a importância de nós sabermos essa informação, porque assim nós temos a consciência mais plena, mais lúcida de que nós vivemos eternamente e que essa nossa vida é uma passagem, como muitas outras vidas que nós já tivemos e muitas outras vidas que nós vamos vir a ter. Vocês entendem como é profundo esses ensinamentos? E vamos continuar, vamos lá. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passariam sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catatumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda das assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. Então, daquele momento para cá, sabemos que os discípulos desenvolveram toda a nossa doutrina cristã naquele momento, em vários momentos de suas reencarnações. Trouxe para nós o culto nas nossas igrejas, como eles faziam naquele tempo. E nós rezamos para um ser supremo, quando nós vamos às nossas igrejas. E esse ser supremo, às vezes, é o Espírito Santo, às vezes é Deus, às vezes é um outro ser, mas todos é um ser especial, que vive num mundo especial. Então, a doutrina espírita, Jesus, naquele momento, vem nos provar com os fatos, com a sua própria ressurreição. Jesus nasceu em seu corpo espiritual. E depois, ninguém mais achou o corpo do Cristo, não é mesmo? Porque Cristo, em algum momento, se decompôs o seu corpo. E o seu espírito está ainda vivo entre nós. E se manifestou diante dos discípulos. O objetivo é um só: procurar as influências dos planos superiores, com diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com a mais abundância em voos mais altos, por ser conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então Emmanuel, ele vai um pouquinho mais além. Emmanuel, nosso celeste amigo, ele nos explica a importância de nós acreditarmos na vida espiritual, nesse encontro de hoje. De nós sabermos, através de uma evidência, que é o texto que ele nos traz, da ressurreição do Cristo, e explica essa ressurreição em sua essência, na sua base principal, que às vezes foram perdidos, conforme ele diz ali no final, pelo sacerdócio organizado, pelo dogmatismo, que é uma lei que não muda, né? Um dogma é algo que você acredita, não é? E você não questiona. Na doutrina espírita é um pouco diferente. Nós podemos questionar as coisas. Mas não é isso que é
o exemplo que o Emmanuel quer nos trazer não é esse questionamento. Ele nos traz que o Espírito nosso, ele vive, traz a evidência que Cristo nos deixou quando ele ressurgiu em Espírito para os seus apóstolos. E essa revelação, ela é muito grave para nós, ela é muito importante, porque ela retrata o nosso espírito como um ser eterno. E a partir do momento que nós acreditamos, em que nós entendemos que nós somos um ser eterno, existem muitas coisas nesse mundo que nós deixamos de dar valor. Principalmente as coisas materiais que ficam, meus irmãos. Em algum momento nós iremos desencarnar. E no momento do nosso desencarne, tudo vai ficar. Tudo que é material vai ficar. E o nosso corpo espiritual, ele vai ressurgir do nosso corpo material e desprender do laço que nos prende, que é um fluido energético que nos prende. Então vejam o ensinamento que ele nos traz e a profundidade que eu estou oferecendo para vocês desse ensinamento através da revelação espírita, das obras espíritas que eu tenho acessado e estudado. Então imagine a importância da nossa vida. Imagine que a importância da nossa vida não é apenas nós lutarmos no dia a dia para adquirir apenas os bens materiais, mas também para nós conquistar os valores dos nossos corações, o valor da nossa alma e elevar o nosso ser a um ser mais superior em bondade, em caridade, em fraternidade. Por isso que o excesso, meus amigos, ele é prejudicial, porque você gasta todo o seu tempo buscando coisas que vão ficar, ao passo de que aquilo que é mais importante, muitas vezes, nós deixamos para trás. Quando nós deixamos de correr atrás de alguém que a gente ama de coração, de uma esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe, deixamos de viver momentos de felicidade com nossos entes queridos para correr atrás de algo material, o vazio na nossa alma se instala, porque é algo natural do nosso processo de criação e é algo que Jesus, que Deus, que é o Criador, deixou em nós, porque nós não somos um ser material, nós somos um ser de origem divina e não precisamos das coisas materiais para o bem-estar do nosso espírito. Nós precisamos para o bem-estar do nosso próprio ser material. E precisamos para auxílio à nossa comunidade e desenvolver o nosso ser espiritual. É assim que nós precisamos encarar. Os bens materiais, as coisas que nós fazemos no nosso trabalho, são coisas que irão somar para o nosso desenvolvimento espiritual e a nossa convivência em amor e fraternidade. E assim, meus amigos, nós terminamos o nosso encontro, o momento com Jesus. Que a paz e a harmonia de nosso Senhor invada seus corações com vibrações de amor e muita fraternidade. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.